O Museu Ângelo Rosa de Moura possui cerca de 140 mil peças de cerâmica indígenas, entre eles fusos e carimbos de pintura corporal utilizados pelos índios. Machados líticos, utensílios e até mesmo uma urna funerária. Vamos ver? Urna funerária indígena, provavelmente da tribo dos Avá-Canoeiros. Foi encontrado pelos moradores do assentamento Padre Josimo, em Porangatu, Goiás, no ano de 2004. Essa foi a única urna encontrada intacta na região norte de Goiás. Ela foi escavada no sítio arqueológico Panela de Pedra, pelos arqueólogos e pesquisadores acompanhados pelos acadêmicos e professores da Universidade Estadual de Goiás, UEG. Esses carimbos foram encontrados em 2005 no sítio Genipapo, através do projeto Chapada no município de Alto Horizonte, e eles tinham a função de imprimir signos indígenas no corpo e no rosto dos indígenas. Machado lítico. Semelhante ao semilunar, essa lâmina de machado foi encontrada também no sítio arqueológico Genipapo, em Alto Horizonte. No Brasil, em acervo, só existem duas dessas, uma aqui, no Museu de Porangatu, e a outra no estado de São Paulo. Fusos de cerâmica. Provavelmente dos grupos Tupi-Guaranis, estes fusos foram encontrados também no sítio Genipapo, na cidade de Alto Horizonte, Goiás. Estes fusos eram utilizados na fabricação de vestimentas e redes de pesca. Utensílios domésticos foram resgatados no sítio Alto Horizonte. Dentre esses artefatos, podemos citar os vasilhames, com bordas reforçadas, bases planas ou em pedestal. O museu recebeu aproximadamente 32 peças através de doação da comunidade de municípios e estados vizinhos, como uma bateia de madeira e aço, utilizada na extração de ouro e outros metais. Potes de barro, utilizados para armazenar e transportar água para o consumo humano. Era muito comum encontrar potes de barro nas casas da comunidade. Cachimbos de cerâmica. Os cachimbos indígenas utilizados para estabelecer acordos com outras tribos da América do Norte também eram utilizados pelos pajés, os sacerdotes indígenas. Em rituais de curas, utilizavam também para a diversão. Esse material ele ainda requer ser estudado. É um material, ele não é importante só para nós, ele é importante para a humanidade. Por quê? Porque ele conta a história da humanidade, ele conta a história de pessoas que não estão mais aqui para falar de si, né? É um material que a arqueologia, que os arqueólogos necessitam se debruçar ainda sobre ele para poder entender e compreender quem eram essas pessoas, como é que elas viviam, o que é que elas comiam, por que que elas então produziram essa cerâmica, né? Por que que elas, para que elas utilizavam todos esses materiais. Inclusive, parte desse material hoje se encontra como exposição permanente no museu, né? Que são urnas funerárias, são carimbos corporais que essa população utilizava para marcar, para embelezar os seus corpos. Esse material ele não é importante só do ponto de vista arqueológico, mas ele é importante também do ponto de vista cultural. Por quê? Porque esse material ele permite que estudantes, pessoas que não são estudantes, a própria comunidade, a própria população de Porangatu, seja ela intelectual ou não intelectual, ao ter contato com esse material, ao ir conhecer o museu, né? Infelizmente nós não podemos fazer isso agora por causa da pandemia, mas ao contato com esse material, eu acredito particularmente que acontece aquilo que os historiadores ingleses da década de 80 chamaram de empatia histórica, né? O que seria essa empatia histórica? É aquele momento, então, que ao perceber e ao olhar outros materiais, outros vestígios de populações, de culturas passadas que não é a minha, isso me faz entender e me faz perceber que o mundo não foi sempre como ele é, né? O mundo já foi diferente. Existiram outras formas de expressão cultural, outras formas de se viver a vida, que não é a mesma forma que nós vivemos hoje. E isso a gente pode perceber, a gente pode se deparar
ao ir ao Museu Municipal Ângelo Rosa de Moura e perceber todo aquele material que está ali exposto, né? Nem todo esse material, que são os 84 mil fragmentos líticos que se encontram no museu, estão expostos, mas boa parte daquilo que está exposto já nos permite, né, perceber ou ter essa empatia histórica, né, de entender que essa região ela foi ocupada por uma outra população que teve um estilo de vida diferente do nosso, né? Que viveu aqui, que morou aqui, que habitou essa localidade, que teve, né, a sua expressão cultural, que teve a sua forma de cozer as comidas, de caçar, enfim, né, de viver, de existir, de habitar, que é completamente diferente da nossa, né? Então, eu acho, eu considero essa empatia histórica algo muito necessário nos dias em que nós estamos vivendo, porque isso me faz compreender o outro, me faz respeitar o outro, né? Me faz ser humano, né? Me torna ainda mais humano, que é uma necessidade que na contemporaneidade a gente precisa continuar desenvolvendo através da educação e do ensino. Considerando que essa machadinha lítica, né, só existe duas no país, uma em Porangatu e outra no museu no estado de São Paulo, a gente precisa olhar para o nosso museu e entender que ele é um espaço de cultura, um espaço de ensino muito importante, né? Ele não é só um museu para a gente ir lá, ele é um local cultural, ele é um local de aprendizagem, ele é um local onde a gente pode utilizar esse espaço para desenvolver uma educação patrimonial na valorização daquilo que é nosso, né? Das coisas que estão ligadas a nós, né? Do nosso bairro, do material que pertence à nossa família, da história da nossa família, da história da nossa cidade, enfim. Mas que fique registrado que professores, né? A professora Margarete, a arqueóloga Margarete, que esteve conosco juntamente com a professora Luciana Marques, durante, né, uma parte dos anos 2000, elas desenvolveram com muito afinco, né, projetos de educação patrimonial que levavam os alunos do curso de História da UEG e esses alunos desenvolviam atividades e projetos com as escolas locais dentro dessa educação patrimonial. O museu, ele não é só um local onde está depositado material que pertenceu a outras pessoas, objetos antigos. O museu, ele é um local de memória, ele é um espaço onde nós podemos nos conectar com algumas memórias, né, com histórias, com situações do passado. E no caso do Museu Municipal Ângelo Rosa de Moura, de Porangatu, eu acredito, né, e eu deixo assim a minha opinião como professor, como educador ou como historiador, que o museu nosso ele representa um espaço cultural que necessita, né, ser apropriado pela população de Porangatu, pelos moradores de Porangatu, pelas pessoas que fazem parte da cultura da nossa cidade, ou por todas as pessoas que estão ligadas à nossa cidade, porque lá é um espaço cultural. Ali nós temos e podemos transformar aquele local, revitalizando ele de novo, ou assim que a pandemia acabe, como um local de encontro, como um local de reuniões, como um local de apresentações, como um local de curso, de palestras, né, revitalizando aquele local, chamando as pessoas, chamando a universidade de volta, né, para ocupar aquele espaço, para ocupar aquele imóvel, da necessidade de se apropriar realmente daquele espaço como espaço cultural. E também acredito que aquele espaço é um espaço educacional, porque ele também precisa ser incorporado, apropriado pelas escolas de Porangatu, pelas escolas das cidades que estão em volta de Porangatu, dado que num passado bem recente nós temos condições de assegurar que escolas vieram conhecer o nosso museu. Esse hábito de construir o que se usa, o que se necessita, também é arte. A gente está aproveitando a capa para não ir político. Um
museu possui o acervo pessoal do ex-prefeito Ângelo Rosa de Moura, como suas roupas e chapéu que utilizou em sua posse, objetos doados pela esposa e familiares. Também temos o seu cofre, que utiliza para guardar alguns documentos importantes, e ainda uma cópia da poesia do cantor Luiz Gonzaga, que tanto conhecemos, endereçado ao Sr. Ângelo Rosa de Moura. Ano Novo. Viva o ano de 1954. Ainda sendo bissexto, nos conceda a santa paz e em nós viva satisfeito. Viva o ano novo e o Deus que nos guia, em nós goze saúde e viva com alegria. E viva o ano novo e a luz da divindade, em nós viva tranquilo, gozando felicidade. Oferecida ao digno Ângelo Rosa, fazendo-lhe declaração. Esse é o velho poeta, amigo de coração. Do autor de poesia cearense, Luiz Gonzaga de Souza, Porangatu, Goiás, 1º de janeiro de 1954. Viva o novo ano e o Deus que nos guia, em nós goze saúde e viva com alegria. Ele comprava pele de catitu, de pele de cor de gato, de onça, de gado, de lontra, para fazer aqueles fardos. Aí eles arranjaram um cavalo para ele e uma cangalha. Aí colocava os sacos de tudo em cima, e aí ele ia tocando de pé, tomar o leite. Aí ele colocou uma lojinha na casinha mesmo, mas dentro do quarto. Ele colocava os trem lá dentro do quarto. E quando o povo vinha para comprar, ele entrava, pegava aquele história de pano, ele mostrava que as peças de pano, o povo comprava e ele ia vendendo, ia vendendo. A vida dele foi essa. Chegaram de noite a candeinha de cedo, mamãe sentada e ele batendo martelo a noite toda, fazendo calçado. Com o passar do tempo, ele mudou ali para frente da Porantécnica. Ali ele colocou a loja também, aí ele já parou com a farmácia, né? Aí ficou só com o armazém, só que o armazém dele era aquele armazém que vendia de tudo, panela, sabe? Era uma loja que vendia de tudo. E ele morou muito tempo lá, nessa coisa. Quando ele saiu de lá, minha mãe passou a morar no casarão, né? Porque aí ela casou, foi morar no casarão, que é a minha mãe. Aí ele adoeceu, né, em 70, ele adoeceu, aí ele morreu no ano 70, né? Mas ele era uma pessoa assim, ele tinha uma visão muito boa, era um político perfeito, assim, um político íntegro, sabe? Ele era muito... Ele era uma pessoa assim que a gente admira muito, a gente... É uma pena porque tinha muito ainda para ensinar mais e para a gente ver mais, né? Mas ele morreu já com 60 anos. De se admirar mesmo, politicamente, familiar, tudo. Ele foi uma pessoa de ser admirado. No museu, existe um acervo de fotografias emblemáticas que registram as mudanças de alguns pontos da cidade. Podemos encontrar também fotografias dos primeiros gestores da Prefeitura de Porangatu. Ângelo Rosa de Moura, Eusébio Martins da Cunha, Moacir Ribeiro de Freitas, Pedro Teixeira Filho, João Gonçalves dos Reis, Luiz Antônio de Carvalho, Luiz do Gotti. Imagens e objetos com tanta história e tanto significado.